No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como muitas vezes nós fazemos exatamente aquilo que não gostaríamos de fazer. E você sabe por que isso acontece? Seria uma programação? Seria o destino? O Pedro, muito jovem, ainda criança, começou a construir a sua própria vida. O Pedro chegava em casa entre os 9 e 10 anos de idade, ele já trabalhava fora e se deparava com situações constrangedoras que traziam muita tristeza e dor ao seu coração. O seu pai, um homem trabalhador, de criação rude, rústica, às vezes se descontrolava, acabava ingerindo bebidas alcoólicas em excesso e chegava em casa de forma violenta e desrespeitosa. Sua mãe muitas vezes foi agredida verbalmente e até fisicamente. E esse rapazinho aqui, esse jovenzinho, se comprometeu a ter uma vida diferente da do seu pai e da sua mãe e muitas vezes entrava na frente para salvar a sua mãe, vendo seu pai como um vilão, como um carrasco. Nessa situação, estabelece-se um triângulo, uma relação triangular, onde a vítima é a mãe, o carrasco é o pai e o salvador é a criança. Os anos se passaram e tudo continuou da mesma forma. Quando Pedro fez 18 anos, ele conheceu então a Maria. A Maria, com esse sorriso largo, esses cabelos longos e loiros, ficou encantada com a beleza, o dinamismo, a coragem, a força do Pedro e logo se uniram. O Pedro continuou trabalhando muito e agora casado com a Maria, precisava dar conta do seu lar, dos seus projetos e ainda a Maria estava grávida. O Pedro se sentiu ainda mais pressionado e constrangido pela situação, então ele deveria mesmo honrar ali aquela situação, aquela família, e ele não mediu esforços. Jamais ele deixou um dia da sua vida de trabalhar. Todas as vezes que o Pedro estava cansado, ele não descansava. Ele procurava uma forma de amenizar a sua dor, do cansaço, de um casamento muitas vezes não planejado, da relação com o seu pai doente e da relação com a sua mãe. Ele passava em um bar, sentava, bebia, relaxava, conversava com os amigos, se sentia acolhido, desabafava e voltava para casa. Em um determinado momento, o Pedro começou a se irritar profundamente com a Maria. E todas as vezes que ele passava no bar e chegava em casa, ele se irritava ainda mais com a Maria. A Maria não entendia aquilo e não queria que acontecesse mais. Então ela se descontrolava e se irritava com ele também, e ambos se agrediam. Ela agredia o Pedro verbalmente e o Pedro agredia a Maria fisicamente. Um grande pesadelo começou a acontecer. Tudo aquilo que o Pedro planejou, organizou para sua vida e projetou fazer de forma diferente, não estava acontecendo. O Pedro estava fazendo igualzinho o carrasco do seu pai fez. O Pedro estava fazendo igualzinho tudo aquilo que ele nunca quis fazer. Ao invés dele olhar para a sua dor, que gritava, ele a afogava, ele a sufocava, ele a matava, mas ela sobrevivia. Então ele bebia, ele fumava. E eu não estou dizendo que todas as pessoas que bebem ou que fumam estão passando por essa situação. Eu estou contando a história do Pedro, que é real, verdadeira, fidedigna, e eu tenho permissão e autorização para trazer isso para vocês como um ensinamento. Muitas pessoas podem precisar dessa visão e desse conhecimento para virarem a chave da sua vida. Pedro continuou fazendo as mesmas coisas, porque quando ele sentia dor no seu peito, rejeição, incompreensão, ele não entendia porque a vida dele era daquele jeito, porque o pai fazia aquilo com a mãe e porque ele estava fazendo aquilo com a esposa. Ele se afogava ainda mais na bebida e no cigarro. Ele sentia um certo alívio momentâneo, mas quando ele voltava para casa, era um inferno. E esse inferno se propagou na vida dos filhos, na vida dos sogros, das sogras e de todos os envolvidos dentro de um sistema familiar. O Pedro foi amadurecendo, envelhecendo e adoecendo. Ele desenvolveu uma doença grave, ficou em fase terminal e faleceu. Faleceu jovem, forte. Toda a história continua viva, na mente, na lembrança e nas dores de todos os envolvidos. O Pedro partiu com a mesma dor, ou até mais profunda, do que aquela de jovenzinho, desde os 9 anos,
buscando se autoafirmar e ser diferente de tudo aquilo que ele via e não compreendia. O que eu quero dizer para você é que as coisas precisam ser olhadas a um nível mais profundo. Será que ao invés das pessoas olharem o vício do Pedro, o vício do pai do Pedro, a violência que existia dentro daquela situação, se elas também tivessem observado as dores escondidas por trás de cada momento, as dores escondidas por causa de cada agressão, de cada situação, será que não podia ter sido diferente? Será que o Pedro não estaria aqui, junto da Maria e dos seus familiares? Veja a responsabilidade dos nossos atos perante as nossas dores. As nossas dores não são só nossas e não ficam só conosco. Por isso é importante se autoconhecer. Quando você desenvolve um vício, seja ele qual for, provavelmente tem uma falta por trás. E esse vício está compensando a falta dessa relação, desse sentimento, desse encontro que você às vezes necessita ter com alguém da sua família e não teve. Existem técnicas, ferramentas, profissionais específicos para te ajudar a fazer isso hoje. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu marido, seja quem for que passa por essa situação, já faleceu. Ele já faleceu em corpo, na matéria, mas na alma, no coração e na memória. Ele continua vivo. E aí está a grande chave. A memória. Ela continua viva em você, no Pedro, na Maria, no filho do Pedro e da Maria, na mãe do Pedro, no pai do Pedro. Quem vem para trás e quem vem para frente. As memórias é o que nós temos do nosso passado. E a imaginação é o que nós temos do futuro. Perceba que essa situação não existe mais. O que existe é a memória. E essa memória pode ser tratada para que você se liberte, para que você, acima de tudo, compreenda o que está acontecendo por baixo dessa situação. O vício, a violência, a falência, o desgaste, o divórcio. Existem tantas situações que a gente passa ao longo da vida, mas elas são só o efeito. Onde é que está a causa? É aí que entra o autoconhecimento, a nível profundo. Você identificando a causa. E não precisa identificar nos mínimos detalhes, não. Mas você pegando a ponta da raiz, você consegue se livrar de um monte de coisa que está aí na sua vida. Olhe para você com carinho. Receba essa mensagem com muito carinho, que foi assim que eu fiz ela para você. E quem sabe isso pode te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo. Gratidão. E aí, o que você achou desse vídeo? Foi útil para você? Foi uma contribuição? Caso tenha sido, eu peço para você deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para que outras pessoas também consigam ter acesso a esse conteúdo. É muito importante esse movimento para que a plataforma entregue os vídeos para mais pessoas. E eu conto com a sua colaboração. Desde já, o meu abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Gratidão!